A gente vai falar sobre o papel mais importante. Eu sempre abordo com você os nossos papéis, né? O papel de mãe, de esposa, de funcionária, de empreendedora. Mas hoje eu queria falar do papel do eu. Aquele papel que eu sempre falo com vocês, que é o papel mais importante. Você tem investido em você? O que você tem feito por você? Você tem cuidado de você? Muitas vezes a gente quer ser uma mulher maravilha, né? Dar conta de tudo, dar conta de todos os papéis e não tem um tempo para respirar, para poder sentar, tomar um café, é momento de parar, respirar e pensar na gente. Não é pensar no filho, não é pensar no marido, é pensar na gente. A gente quer ser uma mulher maravilha, dar conta de tudo, e a gente acaba esquecendo da gente. E quando a gente pensa na gente, os outros papéis ao nosso redor tendem a funcionar melhor. Então, quando a gente está bem, os nossos filhos estão bem, e quando a gente está bem, o nosso marido tende a estar bem. Mas se a gente está num momento ruim com a gente, isso reflete indiretamente no marido e nos filhos. A gente precisa estar bem para que eles estejam bem. E não é ser egoísta pensar na gente, não. Pensar na gente não tem nada a ver com egoísmo. A gente precisa pensar na gente como a gente pensa no filho, como a gente pensa no marido. Uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que eu era casada, mas eu nem tinha Dudu ainda. Uma pessoa falou comigo assim, ela já era mais velha, os filhos já estavam casados. Ela falou comigo assim: eu sempre dei prioridade pro meu marido e depois vinham os meus filhos. Aí naquele momento, a gente, sem querer julgar, mas já julgando, eu pensava assim: nossa, ela dava atenção mais pro marido dela do que pro filho. Só que não era dar atenção. Ela sabia que tinha um momento dela, tinha um momento do marido e tinha um momento dos filhos. Por quê? É exatamente o que aconteceu. Os dois filhos dela, homens, cresceram, casaram e deram prosseguimento à vida. E quem ficou? Ela e o marido. Então ela sempre falava assim, ó, se eu não der atenção pro meu marido e querer ficar só dando atenção pros meus filhos vão crescer, vão casar e eu vou ficar sozinha. Então eu tenho sempre que dar atenção pro meu marido. E a gente tem que dar atenção pro marido, pros filhos, igual eu falei, para todos os papéis e pra gente também, principalmente pra gente. Então é como se fosse uma cadeia, né? A gente dá atenção pra gente, pro marido e pros filhos. Às vezes, se naquele momento o filho tá demandando mais uma atenção, não tem problema. Às vezes o filho tá precisando de uma atenção. Às vezes, em outro momento, o marido tá precisando de mais atenção do que o filho. Ô, ideia! O que você tem feito por você? Como que é a sua rotina? Você se inclui nessa rotina? Você faz uma atividade física, um inglês, um momento de gratidão? Você se inclui na sua rotina ou você fica só naquela correria, apagando incêndio, andando em círculo, correndo, mas você não tá nessa... Você tá na sua rotina, sim, né? Mas assim, de forma automática, no piloto automático, fazendo uma coisa atrás da outra. Você não tá na sua rotina de forma centrada. Não, agora eu parei pra mim. Agora eu parei para fazer atividade física. Agora eu parei para estudar. Agora eu parei para meditar. Acordava às 7h30 da manhã, fazia atividade física à noite. Só que eu tava ficando muito longe do Dudu e na verdade, eu já fico longe do Dudu o dia todo. E à noite, quando eu tinha horário para ficar com ele, eu tava indo para fazer atividade física. Então eu ficava mais tempo longe dele. Então eu decidi que em vez de acordar às 7h30 da manhã, eu vou acordar às 6 da manhã. Então eu acordo às 6 da manhã, faço meu momento de gratidão, de oração. E às 6h30 eu começo a atividade física até às 7h30. Então o horário que antes eu estaria acordando, eu já meditei, já rezei, já visualizei meu mural dos sonhos e já me exercitei.
na hora do almoço, eu tento todos os dias, mas tem dia que não dá, fazer o meu inglês, porque eu faço inglês online. Então, são as formas que eu encontro de encaixar no meu dia, na minha rotina, esses momentos pra mim. Dá pra eu atender todos os meus papéis num dia só? Não. A gente tem muitos papéis pra atender num dia só. Às vezes, nem na mesma semana a gente consegue atender os nossos papéis todos. Então, durante a semana eu faço isso, na sexta-feira à noite, quando o Dudu dorme, eu atendo o papel de esposa, quando eu sento com o Ramon, a gente vai tomar um vinho, vai comer alguma coisa, vai conversar, vai namorar. E nos finais de semana, eu tento ficar muito tempo com o Dudu e com o Ramon também, com a minha família, meus pais, para poder suprir o que durante a semana eu não consegui. Então, a gente tem que pensar que a gente tem vários papéis, que eles não são, a gente não consegue atender todos eles num dia só, mas que a gente precisa sim de dar uma atenção pro nosso papel do eu. Sua rotina é perfeita, então? Não é. Tem dia que eu tô cansada e não quero acordar para fazer atividade física e não acordo. Tem dia que eu não consigo fazer o inglês, mas eu tento fazer com que o meu planejamento ande atrelado com a minha rotina e de modo que aquele horário é o horário da minha atividade física. Então, em vez de acordar 7h30, eu acordar 6, medito, faço a minha visualização do meu mural dos sonhos e faço minha atividade física. Na hora do almoço, eu vou e faço o meu inglês. Então, a gente tem que tentar conciliar sem esquecer. Ah, Priscila, mas eu não tenho tempo para fazer 1 hora de atividade física igual você faz. Vai lá, faz 20 minutos. Ah, Priscila, eu só tenho uns minutinhos na hora do meu almoço. Vai lá e senta pra tomar um café. Mas senta pra tomar um café, ali ó, peguei, vou sentar aqui pra tomar um café e vou respirar 5 minutos. Vou ficar comigo mesma durante aqueles 5 minutos. Não é ficar uns 5 minutos olhando o celular. Nossa Senhora, deu 2 minutos. Nossa, já tem que sair correndo. Não precisa de ser 1 hora igual eu faço, 1h30, né? De 6h30 de 6 a 7h30, quando daí depois eu vou entrar já na minha rotina do dia a dia. Mas não precisa de ser 5 minutos, sem ser 5 minutos, sabe o que eu quero dizer? Porque às vezes a pessoa acha que eu tô fazendo 1h30 que é demais, mas a pessoa pode fazer 20 minutos, você pode fazer 5 minutos, mas é estar ali presente naquele momento. Eu fiz a live do Mural dos Sonhos, as lives que saem daqui 24 horas, elas vão lá pro canal do YouTube. Na lupa você põe Se Organiza Mamãe, você vai ver o canal do YouTube com todas as lives, todos os vídeos. E lá quando eu falo, na live do Mural dos Sonhos, eu falei, tem um projeto, tem um objetivo, divide esse objetivo em meta. Então, quero ler um livro, mas eu não tenho tempo de ler um livro. Divide o livro em páginas, em metas, em capítulos. Então, todo dia você lê um capítulo, todo dia você lê X páginas. Então, o importante é você ter um tempo para você. Não importa se é 5, se é 10 minutos, se é 1 hora, se é são 2 horas. É um momento para você. E para isso você precisa se organizar. É colocar no papel todas as suas atividades, todas as suas atividades, tudo que você faz no seu dia. Então lista aí no papel tudo que você faz no seu dia. É um dia comum, não pode ser final de semana nem um dia de férias, é um dia comum do seu dia a dia. Lista aí tudo que você faz. Pega um papel aí e sai listando o que você faz de manhã, de tarde, de noite, bem detalhado. E aí decida o que você vai fazer para você. Entenda bem, quando você detalha o seu dia, você escreve, você detalha tudo que você tem para fazer, você entende o seu dia. Você entende como que funciona a sua manhã, você entende como que funciona a sua tarde e sua noite. E nesse momento você vai decidir o que você vai fazer para você. O que você vai decidir? E não precisa de ser, como eu disse, nada grande. Pode ser um passo a passo. Você pode começar fazendo uma atividade física de 15 minutos. Depois você vai começando a acordar um pouquinho mais cedo, faz uma meia hora de atividade física. Depois vai uns 40 minutos. Ou então você quer tirar, como eu disse, um projeto do papel. Então você tem um objetivo lá principal e você tem embaixo as metas. Metas são passo a passo que eu preciso para chegar naquele objetivo. Então a gente tem que
se organizar. Obrigada pelos corações, obrigada. Então você tem que decidir, entender seu dia, né? Como eu disse, você começa, ei Marilene, você começa a entender seu dia, decidir mudar e organizar. Nesse momento, como eu disse, quando você começa a listar tudo que você faz de manhã, de tarde, de noite, você lista tudo, você entende o seu dia, você começa a entender a sua rotina, você começa a estabelecer o que eu vou... Pega um papel, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã, tarde e noite. O que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite. Não é só pra você não, né? Todos os seus papéis. Qual que vai ser a minha rotina de manhã, qual que vai ser a minha rotina de tarde, qual que vai ser a minha rotina de noite. Porque a rotina, muitas vezes a pessoa fala assim, não gosto de rotina. Mas a rotina, ela vem para nos orientar, ela vem para o nosso bem. Ela vem só trazer uma forma de você visualizar muito melhor seu dia. Então, quando você monta ali, de manhã eu vou cuidar da casa, de tarde eu vou levar meu filho na escola, depois eu vou trabalhar. Que momento que você vai incluir ali? É preciso a gente se permitir, se dar um tempo. Porque é problema demais, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente tem problema demais. Então, foi por isso até que eu fiz esse post lá no café. Porque eu falei, a gente tem problema demais, mas a gente precisa de parar, respirar e ver qual que é a prioridade naquele momento. Eu recebi até uma mensagem há uns dias atrás, só que eu acabei respondendo, como era uma coisa mais muito pessoal, eu acabei respondendo pra pessoa no direct. Mas eu vou só resumir aqui, claro, sem falar o nome dela. Ela falou que tinha problema com a mãe, com o filho, com o pai, com o marido, com X pessoas. Então ela tava cheia de problema. E ela não tava sabendo o que ela ia priorizar. Aí eu falei com ela, qual que é o principal... O que é o principal naquele momento? Aí ela também falou que ela tava com a louça suja, que ela não conseguia nem... Ela tava com tanto problema com o pai, com o marido, com o filho e com a mãe, que ela não conseguia lavar a louça. Aí eu falei com ela, qual que era o principal problema naquele momento? Porque problema todos eram, né? Mas qual que era a prioridade para ser resolvida naquele momento? Se ela não lavasse a louça, ela tinha louça para usar no dia seguinte. A mãe dela, que era a prioridade, o filho, o pai ou o marido. Priscila, mas você é doida? Você tá comparando a louça, a prioridade da louça com a prioridade do filho, do pai, da mãe, do marido? Não tô falando que a louça é tão importante ou menos importante. Obrigada pelos corações, obrigada. E nem que o pai, a mãe, o marido, o filho não merecia atenção. O que eu tô querendo dizer é qual que era a prioridade dela naquele momento. Só começa a entrar naquele emaranhado de problema. Como eu disse, é problema demais. A gente tem problema demais. E quando ela começa, obrigada pelos corações, quando ela começa a entrar naquele emaranhado de problema, parece que quanto mais ela vai entrando naquele emaranhado de problema, mais difícil a gente tem para sair. Vocês já perceberam? Quanto mais problema parece que acontece. Quanto mais problema a gente vive, mais problema aparece. Ei, Mona! Então, minha aluna Mona, quando a gente olha uma montanha lá no horizonte, aquela montanha tá pequenininha. Quando a gente vai caminhando em direção àquela montanha, maior a montanha vai ficando. Então, quanto mais perto do problema a gente tá, maior o problema se torna. Então, foi o que eu disse pra ela, problema a gente tem demais, a gente vai ter problema demais, mas é preciso parar, respirar e pensar o que você pode fazer naquele momento. Qual que é o problema principal que você vai resolver? Qual que é a prioridade daquele momento? E aí, à medida que ela resolve o principal problema, as outras coisas vão se desenrolando. Então, ela resolve um problema aqui, e aí a outra coisa ela consegue resolver aqui, ela vai começando, as coisas vão se desenrolando. Falo sempre que a organização não é dom, é decisão de mudar, é decisão de dar o primeiro passo.
Então, a organização, ela é muito mais do que eu arrumar aqui a gaveta, pôr essa capinha de celular ali. Quando a minha casa tá organizada, a tendência é que meus dias sejam mais organizados, claro. Obrigada pelos corações. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de ter a nossa rotina, o nosso planejamento organizado. O que eu falei lá no início? Que eu, em vez de fazer atividade física 7h30 da noite, como eu tava fazendo, o que tava me deixando ainda mais longe do Dudu, eu comecei a acordar às 6 para fazer atividade física às 6h30 da manhã. Então eu perdi 1h30 de sono e ganhei mais tempo com o Dudu à noite. Então a gente tem que adequar os nossos papéis com a nossa rotina. Então todos os dias pela manhã sou eu. A casa inteira tá dormindo, eu faço a minha visualização do meu mural de sonhos, eu faço minha atividade física, eu faço minhas orações, faço minha gratidão naquele momento que a casa tá totalmente dormindo em silêncio, para eu poder ter um momento que é meu, que é o objetivo da live de hoje, né? A gente vem de um modelo mental. O que é um modelo mental, Priscila? É o que a gente viveu na infância, o que a gente ouviu, o que a gente viu de observação, o que a gente teve de exemplo em casa, que a gente tem que cuidar de todo mundo, né? A gente tem que cuidar, muitas vezes a gente veio de um modelo que a mãe às vezes não trabalhava, cuidava só da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido e esquecia dela mesma. E aí a gente vem desse modelo mental de replicar exatamente como que era a nossa mãe, né? Só que na época da nossa mãe, né, não tô generalizando, mas foi o que aconteceu com a minha mãe e na minha geração, muitas mães não trabalhavam, cuidavam só do marido, dos filhos, da casa. A gente tem que quebrar esse paradigma, porque lá na época das nossas mães, as nossas mães não sabiam. Elas só faziam isso porque elas aprenderam no modelo mental que elas viveram das mães dela. E a mãe delas viveram das mães delas. Então vai vindo de geração para geração e as mães não sabem. Cabe a nós que temos a informação, que sabemos que sim, devemos cuidar do nosso marido, sim, devemos cuidar do nosso filho, sim, devemos cuidar de todos os papéis, mas não podemos esquecer da gente. Gente, a gente não pode esquecer da gente. Ah, Priscila, mas eu cuido da casa sozinha, eu não tenho tempo, meu marido não me ajuda, eu não consigo, eu fico muito sobrecarregada, não me sobra 5 minutos nem para poder tomar um banho sossegado. Você já conversou com o seu marido? Você já falou com ele que você está sobrecarregada? Você já se mostrou humilde, abaixou ali um pouco o seu jeito de só brigar? Muitas vezes a gente vem muito, quer bater de frente. Olha, eu só fico cuidando da casa sozinha, eu só faço tudo sozinha, eu não sei o que sozinha. Mas você já chamou a família para você, para o seu lado? Você já conversou com ele? Você já trouxe ele para o seu lado? Como eu disse do modelo mental das nossas mães, o marido também, ele muitas vezes ele vem de um modelo mental que é de ver a mãe, como eu disse, fazendo as coisas, cuidando da casa, o pai saindo para trabalhar e muitas vezes, na grande maioria, o marido não aprendeu a fazer nada em casa. Cabe a você chegar para ele, não vai falar assim, eu não peço não, porque ele tem que oferecer. Eu não falo nada não, porque tem que partir dele. Não tem que partir dele se ele não sabe, se ele não conhece. Tem que partir de você que quer ajuda. Priscila, mas ele não tá me ajudando, a casa dele também tá te ajudando, sabe por quê? Porque a nomenclatura é o de menos, se ele tá te ajudando, se ele tá contribuindo, se ele tá fazendo isso, aquilo, a nomenclatura é o de menos. Você precisa ser honesta com ele e falar, fulano de tal, eu tô muito sobrecarregada, eu preciso da sua ajuda. Se for preciso, eu sempre falo aqui também da reunião familiar. Vamos sentar no dia tal, na hora tal. Então estabelece um horário.
As crianças já podem participar, se elas têm um pouquinho já de entendimento, como o Dudu, que já tem 4 anos, já pode participar. O Dudu já tem as suas atribuições desde novo, que a gente já vai plantando umas sementinhas nele. E você vai sentar com o seu marido, com o seu filho, e vai pedir para cada um listar o que faz dentro de casa. Então você vai listar tudo que você faz dentro de casa, tudo que ele faz e tudo que o filho, às vezes o Dudu no caso, não sabe escrever, não precisa. Aí vocês vão analisar, vai pegar a sua lista e a lista dele. Aí vocês vão falar, você tá muito sobrecarregada. E vocês vão tentar readequar essa rotina dos dois. Claro que às vezes um trabalha o dia todo, um trabalha meio horário, um não trabalha, o outro trabalha. Então, claro que a gente tem que adequar as tarefas domésticas com o trabalho. Mas, de modo geral, é fazer com que os dois escrevam para poder equalizar ali. E se o marido quer, eu sempre dou esse exemplo, se o marido quer lavar a louça, mas você quer que ele lave o banheiro, deixa ele lavar a louça. Depois, à medida que ele vai, e sem criticar, se dentro de 6 copos você achou um copo ali sujo, deixa, não fala nada, vai lá, lava o copo, calada. E à medida que ele vai pegando confiança, você vai dando alguns toques, vai dando, vai tentando aperfeiçoar, vai falando, mas não vai chegar e falar assim, nossa, que copo sujo! Se fosse assim, não é melhor nem lavar. Não, pelo amor de Deus. Você tem que trazer ele pro seu lado. Como eu disse, abaixa um pouco o orgulho, entende que você não é Mulher Maravilha e pede ele para te ajudar. Traz ele para o seu lado. Quando você abaixa um pouco o orgulho e pede a ajuda dele, ele se sente importante. Olha, ela tá precisando de mim. Não ficar batendo de frente. Eu não aguento mais. Só eu que faço, só eu tudo, não sei o quê. Ficar batendo de frente vai resolver? Tem resolvido? E para finalizar, o que você pode fazer ainda hoje pelo seu papel do eu? Ainda dá tempo. São que horas? 9h42. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa pelo seu papel do eu. O que você pode fazer amanhã? Uma atividade física? Na próxima semana, e hoje é só segunda-feira, você tem a semana inteira para tirar um projeto, começar a fazer a primeira meta daquele projeto. Quero tirar um projeto do papel, mas é muito grande. Divide em metas pequenininhas e faz 1 ou 2. Se você fizer 1 ou 2 metas pequenas de um projeto toda semana, se toda semana você fizer 1 ou 2 metas desse projeto, você vai ver o tanto que você vai caminhar ao longo das próximas semanas. Então, a gente precisa de pensar na gente também, tá? Um beijo, boa noite.